E aí, bom dia. Acordei agora há pouco. Já preparei o café aqui. Tá mais sentadinho aqui, ó, no cantinho para tomar café. A Laura ali, ó. Então, o vídeo de hoje vai ser uma mistura, né? Meio nesse formato aqui, junto com o conteúdo. Vou responder também algumas perguntas ao longo do vídeo de hoje. E vou mostrar também na tela do meu computador sobre teto de oferta. Vou mostrar uma oferta na sua fase de teste criativo, teste de escala e na fase de manutenção. Então, basicamente, aqui que a gente fica pela manhã, tá? Aqui eu tenho alguns livros. A Bíblia não tá aqui porque tá ali dentro, né? Que eu fui na célula ontem. E aqui a gente gosta de tomar o café, fazer uma leitura e apreciar aquele sol ali, ó. Nascer do sol. Né, filha? Mexe aqui no microfone do papai, não? Onde que o papai bota a música do Papai do Céu? É onde? Como é que é? Ali? Como é que o Papai do Céu faz? Faz assim? Então é isso. Acompanha esse vídeo aí que eu vou fazer ele de uma forma mais diferente. E aí, estamos indo pro escritório. Agora são mais ou menos 7h30. Hoje eu tenho uma reunião agora cedo. Dia hoje bem bonito. Sol. Cara, moro aqui, ó. Prédio bem de frente pra praia. E a qualidade de vida aqui, cara, é um fator primordial para mim. Você vê que tá bem cedo, as pessoas já estão caminhando na orla, já estão colocando energia, já tem gente fazendo ali, ó, atividade física, funcional, já tem o pessoal do futevôlei, já tem o pessoal do beach tênis, já tem o pessoal da canoa que começa a rodar às 4h30 da manhã. E um dos motivos de eu ter vindo morar aqui foi justamente isso. Foi justamente ter esse ambiente, foi justamente ter essa energia, tá? Foi justamente poder proporcionar uma qualidade de vida melhor para minha família, para mim, para minha esposa, para minha família, tá? Os meus pais, eles não moram aqui, né? Os pais da minha esposa também não. Então, eu só tenho um tio que mora aqui, tá? Então, faz mais ou menos um ano que a gente veio morar aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. E fez um ano mais ou menos em 3 meses, alguns meses atrás. E eu morava no interior do Rio, né? Era um bairro bom, mas, cara, é uma cidade que não tinha isso aqui, né? Não tinha toda essa oportunidade, toda essa estrutura. E basicamente Deus me colocou aqui, a gente escolheu a dedo a cidade que a gente ia morar e deu super certo. E eu vim para cá em 2023, eu tava com uma empresa, né, essa empresa no mercado de milhas aéreas, tá? E aí eu vim para cá porque a sede da empresa era aqui. Então era eu e mais 2 sócios da empresa. E fiquei operando ali nessa empresa por mais ou menos um ano. E a gente conseguiu vender essa empresa de milhas aéreas. Então, quando eu vim, eu estava focado aí nessa empresa. Mas, de fato, qual que é o ponto-chave, né? O ponto-chave é você ser aquela pessoa inconformada, é você ser aquela pessoa que você quer algo a mais, sabe? E esse algo a mais a gente muitas vezes não fala de coisas fúteis, mas sim você, cara, proporcionar o melhor para você, para sua família, né? Para quem você ama, você buscar uma boa qualidade de vida, morar num bom lugar, experimentar coisas boas. Então, isso que eu acredito muito, isso que me move, tá? Para quem não sabe, eu fiz faculdade de engenharia mecânica, me formei, fui CLT também, eu fiz cursos técnicos, né? Meu desejo era, na época, trabalhar embarcado, tá? Inclusive, eu cheguei a ficar, durante a época de faculdade, eu cheguei a ir para o Canadá, ficar lá 3 meses no Canadá, fazendo
um curso de gerenciamento de projeto, um curso de inglês para me aperfeiçoar, para poder, de fato, me preparar para me destacar no mercado de trabalho. E quando eu estava ali no último período da faculdade, já estava com a minha tese de TCC pronta, o que aconteceu? Eu conheci o mercado digital, na época foi dropshipping, né? Aí tinha algumas coisas de infoproduto também. Eu conheci o mercado digital e eu falei, cara, eu preciso fazer isso aqui. Eu já tinha uma noção de produtos físicos, né? Por isso que eu me identifiquei muito, porque eu trabalhava em um comércio durante toda a época ali, desde o ensino médio, tá? Então me identifiquei muito. E eu já tinha feito algumas compras da China na época e tudo mais. Então foi algo que me identificou, comecei a estudar tráfego pago, criação de loja, produto e tudo mais. Então foi mais ou menos ali, esse ponto ali de virada entre o tradicional com o digital, né? E aí, como eu já estava com o TCC praticamente todo pronto, eu lembro até hoje, eu fiz uma tese lá de tubulação para a indústria de ar comprimido. Então montei toda a estrutura de uma indústria e sua tubulação para receber uma estrutura de ar comprimido. E, cara, ficou uma tese foda, passei no TCC, me formei, mas decidi realmente romper. Né? Foi uma das decisões mais importantes da minha vida, que eu decidi romper todo aquele background ali de estudo, né, para poder realmente fazer o negócio acontecer no mercado digital. Então, na época, eu meio que pedi demissão ali do trabalho, me formei e não segui. Aí eu peguei aquela grana, né? Fiquei numa sala ali perto de onde eu morava, uma sala que era do meu pai na época, pedi a ele emprestado a sala, e foi ali que essa jornada aí no digital ela começou, tá? E de lá para cá eu tive muito resultado no dropshipping, até que você foi conhecendo outros mercados, e isso eu vou contar para você um pouco mais para frente. Mas de fato, quando eu entrei no mercado de infoproduto, foi até antes da pandemia. Foi na época ali eu não lembro quando foi a pandemia, mas foi 2022, alguma coisa assim, cara. Então já faz um bom tempo que eu tô nessa jornada aí também. Chegamos. Eu vou botar daqui a pouco ali um cafezinho aqui para fazer, tá? Eu tô nesse novo escritório aqui tem pouco tempo. Eu tava em um outro local, mas não tava muito bom. E aí eu vim para cá. Então, basicamente eu tô com uma sala aqui, né? Num espaço de um amigo, e ele também trabalha no digital. E aqui, ó, é o laboratório. A gente bota essa luz azul e tem as salas aqui. Então, tem um espaço bacana aqui, ó. Tem uma vista maneira. Tem um negócio aqui, ó. E eu fico mais nessa outra sala aqui. Vou responder uma outra pergunta aqui, bora. Enquanto eu tô botando café para fazer aqui, eu separei uma outra pergunta que foi mandada na minha caixinha de pergunta também. Qual o melhor nicho para low ticket, tá? Eu não sou muito fã dessa frase, dessa fala, né? As pessoas ficam sempre procurando o melhor nicho, e muitas vezes não sabem nem o que é nicho. Então tem um vídeo também meu, onde eu falo de criação de oferta, que eu falo sobre mercado, eu falo sobre nicho, subnicho, persona, dores, desejos e pensamentos internos, tá? Então, o nicho, basicamente, ele segue essa linha. Ele tá depois do mercado, antes do subnicho, antes da persona, antes da dor, do desejo e antes dos pensamentos internos. Só que a verdade é que você não deve se preocupar muito com o nicho. Existem assuntos que você se identifica mais. O que você tem que se preocupar? Quais assuntos você talvez consiga ser mais criativo? Quais assuntos você se interessa mais? E principalmente, quais assuntos ou quais dores e quais desejos está tendo uma demanda urgente? Quais dores e desejos você consegue encaixar numa lógica de um produto low ticket? Porque, na verdade, a gente cria
os produtos, né, baseado em algo para alguém que tem uma dor e um desejo e focado no seu pensamento interno. E qual é essas dores, esses desejos e quais são os produtos que já estão vendendo e quais são os produtos que você já está vendo rodar que encaixam nessa lógica do low ticket. Então, quando você começa a pensar dessa forma, o que vai acontecer? Primeiro, você começa a ver muita oportunidade, tá? E quase tudo pode virar um low ticket. E você se desprende muito dessa dúvida de eu preciso fazer só um nicho, eu preciso ficar focado só em uma coisa, tá? Então, eu acho que você vai mais, eu acredito que você vai mais pela oportunidade ali que aquele produto, que aquela concepção pode proporcionar, tá? Então, comece a pensar dessa forma, porque aí você vai conseguir criar muito mais ofertas, a sua taxa de assertividade vai aumentar mais, e você também vai conseguir ser uma pessoa muito mais criativa. Você vai estar pensando em produtos o tempo todo. E como eu falei, produtos low ticket, ele tem uma lógica, eles têm uma concepção, eles têm uma estrutura, eles têm uma forma de pensar. E quando você começa a entender isso e começa a colocar isso no dia a dia, basicamente você não pensa no nicho, você só pensa em qual solução você vai criar. Então é basicamente esse pensamento que você tem que ter. E a gente vai para a tela do computador, onde eu vou te explicar sobre a questão de teto, de escala, as fases de uma oferta e tudo mais, tá? Mas antes, se você está gostando desse formato também, se esse conteúdo está sendo de valor para você, se inscreve aqui no canal, tá? Ativa as notificações, deixe seu comentário e também me segue lá no Instagram, porque ajuda a gente a se comunicar, ajuda a gente a ter um contato mais próximo, tá? Eu vou estar respondendo perguntas lá, eu produzo alguns conteúdos lá. Então, se inscreve aqui, curte e me segue lá no Instagram. Nessa parte do vídeo nós vamos para a tela do computador, onde eu vou falar sobre as fases de uma oferta low ticket, tá? Eu vou falar sobre a fase de teste de criativo, a fase da escala, a fase do teto de oferta, a fase de análise de padrões e a fase de manutenção. Você vai entender qual que é a lógica por trás de cada uma das fases, qual que é o objetivo de cada fase, o que, que a gente faz, como que essa oferta, como que as ofertas se comportam em cada uma dessas fases, tá? Então, eu vejo muita gente errando nisso aqui. Primeiro, ela está investindo muito dinheiro em oferta que não aguenta, em oferta que já chegou no teto. Ela está usando estruturas de escala que aquela oferta não aguenta, que aquela oferta não validou. Ela está tentando ter lucro muito expressivo em fases que não é para ter lucro. Ela está na hora de manter a roda girando, a lenha na fogueira, mas ela está tentando escalar. Então, aqui você vai entender de fato como que funciona isso na prática, tá? E eu vou mostrar as minhas campanhas, oferta rodando, te mostrando exatamente como que cada uma das fases se comportou, tá? E por que você precisa entender isso, cara? Você precisa entender que existe uma linha lógica e uma maturidade, tá? Cada fase, teste de criativo, escala, teto de oferta, análise, manutenção, mostra que não é só subir campanha. Se a pessoa nem entende que esse negócio ele passa por essas etapas, você se perde quando o resultado ele cai ou que ele oscila, tá? E principalmente evita a ansiedade e as decisões precipitadas, como cortar campanhas que estão dentro da fase certa, ok? Então vamos lá, vamos para a tela aqui. Se você está curtindo esse tipo de vídeo, né, eu fiz um formato diferente aí, misturei alguns formatos para deixar um pouco mais dinâmico, fazer algo bacana aí para vocês. Se inscreve aqui no canal, cara, só gratidão a todos vocês que estão se inscrevendo, seguindo, mandando mensagem lá no Instagram. Se inscreve aí e vamos para cima, tá? Nós vamos iniciar a fase vermelha, que é a fase de teste de criativo. E qual que é o objetivo dessa fase? É de fato entrar no game, tá? É você encontrar criativos com ROAS positivo acima de 2, 2.5. Eu explico sobre isso aqui no vídeo 03, que é o vídeo sobre Facebook Ads, toda a estrutura que eu utilizo para testar os criativos, como que são as campanhas, orçamento, por quanto tempo você deixa rodar, tudo eu explico nisso aqui, tá? O objetivo desse vídeo não é falar sobre tráfego, mas é você entender a lógica por trás de cada fase, tá? Então vamos lá, você criou a sua oferta, você fez as configurações da área de membros, você subiu as suas primeiras campanhas, a página de vendas está tudo certinho, subiu as primeiras campanhas. Nós temos que encontrar criativos validados. Para quê? Para a gente passar para a fase verde. Então é nesse ponto aqui que você expõe a sua oferta ao mercado. Eu tenho que colocar a minha oferta à vista, as pessoas precisam ver a minha oferta. E nessa fase também, você tem que fazer os seus ajustes de criativo, ajuste de página, ajuste ou desistência da oferta. Então é uma fase também onde você identifica pontos
que precisam ser melhorados. Então, como eu falo na aula de tráfego, cara, botei uma oferta para rodar, o CPV está muito caro, não deu ROAS positivo, pô, a página está com checkout legal, você precisa ajustar criativo para talvez refazer os testes. Ah, fiz criativos, os criativos estão trazendo pessoas, mas a minha página está com checkout muito caro, ou ela não está convertendo, não está saindo venda. Você precisa fazer um ajuste ali de página, de oferta, ou está saindo venda, mas as pessoas não estão pagando. Talvez modificar a plataforma, melhorar o seu checkout, tá? Então é uma fase onde você faz ajustes. E muitas vezes nessa fase você vai ter um ROAS ali negativo. Por quê? Vamos supor que você tem 10 criativos rodando. E aí você valida 3. Concorda comigo que esses 3 eles vão dar lucro, mas os outros 7 podem não dar lucro. Isso pode puxar o seu resultado para baixo. Então é uma fase que dá sim para ter lucro. Eu vou te mostrar aqui na prática, mas é uma fase que você pode ficar no negativo. Vamos lá. Eu tenho essa oferta aqui que eu comecei o teste praticamente aí no dia 17, né? O dia 17 de agosto, e ela entrou na fase de teste criativo. Eu fiz 10 criativos, subi na estrutura 1-3-1, né? Uma campanha, 3 conjuntos e o mesmo criativo em cada conjunto, então ficou basicamente ali 30 conjuntos, né? Separados por 10 campanhas diferentes. Orçamento, 45% do ticket médio do produto, e o objetivo foi expor essa oferta ao mercado, foi a exposição dela ao mercado. Então no dia 17 eu investi aqui R$500 de anúncio, eu já tive um ROAS positivo nessa oferta, então eu fui muito assertivo ali na oferta e também nos criativos, tá? Porque testando esse volume de criativos significa que vários criativos venderam, ok? Então o lucro ali ele foi de 384, já saí com ROAS bom e um gasto aqui de anúncio considerável para um teste de oferta, tá? No dia 18, como eu costumo deixar a oferta rodando 2 dias, eu também não mexi nessa oferta. Eu deixei ela rodando, gastou um pouquinho mais, só R$90 a mais, só que o ROAS ele basicamente ele manteve, ele ficou até um pouquinho maior, né, 1,84, e ele deu 500 de lucro. Então esses 2 dias foi exatamente o teste de criativo, foi exatamente essa fase aqui vermelha. Já no dia 19 nós entramos na fase verde, que foi a fase de escala, tá? Então eu desativei ali alguns criativos que não performaram dentro da minha estrutura de análise, tá? Que está no vídeo 3 do YouTube, Facebook Ads, eu desativei e eu já fiz a exposição dos melhores criativos, os criativos que mais performaram a estruturas de escala. Então qual que é o objetivo da fase verde, tá? É você de fato aumentar o seu lucro, é o objetivo onde você começa a utilizar estruturas de escalas no criativo validado. Heitor, como que escala? Cara, você pode escalar ABO, você pode escalar CBO, dentro de ABO você tem 2 modelos, dentro de CBO você tem 2 modelos, você pode escalar com Advantage. Então tem estruturas validadas em termos de número de conjuntos, se é duplicação, se é aumentar o orçamento, se é qual orçamento você usa, tem estruturas que você utiliza para fazer essa escala, tá? No framework de tráfego, tá? Então, o que eu preciso fazer na fase verde? Quando a oferta ela entra nessa fase verde, eu preciso expor mais ela, eu preciso colocar mais o investimento em tráfego nela, tá? Então, eu faço isso, né, colocando mais estruturas de escala. Então, eu preciso expor essa oferta à escala. E nessa fase também, a gente confirma se realmente esses criativos eles estão validados. Então, quando eu coloco mais orçamento nos criativos, a tendência é confirmar realmente se eles estão validados. Por isso que é importante você ter criativos com ROAS acima de 2, 2,5 na fase de teste, porque quando chega aqui, quando a gente tende a colocar mais orçamento, é normal que o ROAS dele baixe, tá? Então, se eu tenho um criativo ali de 2, 2,5, ele pode chegar a 1,5 na escala, 1,6, 1,7. Então, se você traz para a fase de escala criativos só pelo número de vendas, vendeu, mas o ROAS dele está muito baixo, 1,2, possivelmente ele não vai aguentar a escala, tá? Então aqui a gente entende também qual criativo mais performou, a gente entende qual estrutura de escala mais performa e a gente busca ali um ROAS médio entre 1,5 e 3. Então vamos dar uma olhada aqui na tela também, tá? Onde foi o dia 19 de agosto que eu comecei a fazer essa escala, tá? Então aqui no dia 19 de agosto eu investi 1.100, então basicamente eu dobrei o orçamento do dia anterior. O ROAS ele caiu um pouquinho sim, ele saiu de 1,80 para 1,60, mas eu já consegui fazer aqui 700 de lucro, mais lucro do que o dia anterior. Então isso importa, eu já fiz o meu aumento de lucro, que é o objetivo da fase verde. No dia 20 eu continuei escalando, então eu continuei criando mais estruturas de escala, eu continuei
aumentando o orçamento, ok? E ao invés de investir ali 1.100, eu dobrei, então foi para 2.200. Eu fiz mais escala, botei mais orçamento, mais estruturas de campanha, tá? O meu ROAS ele se manteve 1.62, só que eu já dobrei aqui o lucro 1.4. Então olha só, eu consegui dobrar o lucro aqui já nessa fase verde, já fazendo essa escala, tá? Comparado ao dia anterior. Então foi mais investimento, mais lucro nas estruturas que já estavam validadas e nos criativos que mais performaram, tá? Para o dia 21, o que eu continuei? Continuei na fase verde. Volta aqui, ó, fase verde. Eu tenho que aumentar o lucro, eu tenho que utilizar estrutura de escala nos criativos validados e aumentar o lucro, eu tenho que expor mais a oferta, tá? Então eu fui encontrando realmente os criativos, eles estavam performando, a oferta ela estava aguentando. Então eu fui de 2.200 para 4.600, praticamente eu dobrei. Então eu dobrei o orçamento do dia 18 para o dia 19, do dia 19 para o dia 20, do dia 20 para o dia 21. Heitor, é assim que faz? É assim que é a melhor forma? Cara, não, tá? Para mim, sim. Para mim, eu já tenho mais caixa, já tenho um pouco mais de experiência, já entendo como as coisas tendem a funcionar, o que são estruturas validadas, tá? Você que talvez esteja começando, esse processo para você, essas fases, elas vão acontecer em um menor volume. Talvez elas vão demorar um pouquinho mais. Foca em entender o que é cada fase, o objetivo de cada fase e ir avançando nessas fases, beleza? Então, se você está saindo de um negativo para estar fazendo 100 de lucro, cara, já está ótimo. Se você conseguiu na fase verde já sair de 100 para 200, para 300, você já está aumentando ali o seu lucro, cara, é excelente. Então, busque esses micro resultados e busque entender de fato como essas coisas aqui funcionam, como funcionam essas fases da oferta, tá? Quando chegou no dia 22, eu investi mais R$2.000. E olha só o que aconteceu. Eu fiz um investimento de 6.500, mas o meu ROAS ele caiu muito. Então ele saiu ali de 1.6, 1.8, ele já veio para 1.30. Né? Por mais que eu tenha feito R$2.000 de lucro, né, o ROAS ele já ficou muito baixo. Tá? Então, quando o ROAS começa a ficar muito baixo, não adianta a gente investir muito orçamento, que isso pode prejudicar ali o tempo da oferta, tá? Então você tem que entender sobre isso, que é justamente o teto da oferta, que é quando eu já saio um pouco da fase verde e eu chego nessa fase aqui, ó, laranja. Então eu entro na fase laranja, onde eu encontro o teto de oferta. Então o que é a fase laranja? É quando você acelera ao máximo com o objetivo de identificar o máximo de orçamento que a oferta aguenta com um ROAS mínimo de 1.4 para poder ficar saudável, tá? Não adianta você ficar colocando 10 mil por dia e lucrando ali R$100, lucrando R$500, não faz sentido isso, tá? Então você identifica o máximo de orçamento que a oferta aguenta com um ROAS mínimo de 1.4. Então você vai entender, você vai aumentando o orçamento, né? Ainda mais o orçamento ao longo dos dias, com as estruturas e os criativos que mais performaram. Você busca um ROAS médio ali de 1.2, 1.5 a 2, tá? Então aqui na fase laranja foi exatamente no dia 22. O que aconteceu? Opa, eu identifiquei. Beleza, investi aqui 1.100, ele me deu um lucro muito bom, fase verde. Investi 2.200, ele me deu um lucro excelente. Investi 4.500, ele deu um lucro excelente. Investi 6.500, opa, teve uma ruptura aqui. Teve uma queda de ROAS, teve um teto de oferta aqui. Eu cheguei ali meio que num limite de orçamento. Isso significa que essa oferta ela pode não suportar mais que isso? Não, tá? Eu vou explicar isso um pouco mais para o final. Mas nesse caso, nessa situação, no cenário aqui foi o teto da oferta, tá? Então eu entendi isso e quando cheguei no dia 23, o que eu fiz? Eu já comecei a entrar na outra fase, tá? Olha só, eu diminuí basicamente 2.000 de orçamento, só que o meu ROAS ele continuou baixando. Esse dia aqui foi praticamente ali 1.1, que é um ROAS bem baixo, tá? Mas ainda assim deu R$500 de lucro. Mas só o que aconteceu? Eu já pulei para a fase roxa. Isso aqui é o importante, eu pulei para a fase de análise de padrões. Então, quando você encontra basicamente ali o teto da oferta, você conseguiu identificar isso, você tem que reajustar a sua rota. Então, o objetivo dessa fase aqui é identificar tudo o que mais performou para você conseguir criar um padrão. E nessa fase você reduz a velocidade e começa a reduzir o orçamento. Você começa a dar alguns passos para trás para poder você analisar de fato os padrões. E quando eu falo de analisar padrões,
É analisar o que funcionou e o que não funcionou. E para onde que eu olho quando eu falo disso, tá? Quais foram os dias com maior volume de vendas e o maior lucro? Qual foi o dia com maior ROAS? O dia com menor ROAS? Qual o maior investimento de anúncio que eu consegui colocar? Qual criativo mais vendeu? Qual criativo menos vendeu? Qual foi de fato a taxa de conversão de página? Qual foi o meu ticket médio? Qual foi a conversão de order bump? Qual foi a melhor estrutura de escala? Funcionou mais ABO? Funcionou mais CBO? Funcionou mais duplicando? Funcionou mais quando eu coloquei o orçamento tal? Qual foi o período que mais vende? De manhã, de madrugada, de tarde, de noite? É entre 8 e 11 horas? É entre 8 e meio-dia? Final de semana é bom ou é ruim? Sábado vende, sábado não vende? Cara, aqui é a fase onde você tem a análise, onde você tem que ter tempo de tela, né? Sentar a bunda na cadeira e olhar, ver os números, organizar, né? Quanto de orçamento você deve iniciar o dia, isso aqui é muito importante. Então, por que é importante você analisar isso aqui? Porque as ofertas, elas performam de forma diferente. Então, às vezes eu recebo perguntas, você aumenta o orçamento no final de semana? Cara, depende. Se minha oferta, minha persona, ela compra bem final de semana e eu percebi isso baseado na análise de tráfego, no desempenho da oferta nos dias anteriores, cara, eu vou dizer que sim. Agora, se eu analisei e não, é não, entendeu? Então, você entender isso aqui muda o seu jogo, porque é isso aqui que faz você estar na fase amarela, que é a fase de manutenção, tá? Então, quando você entende isso, o que você tem que fazer nessa fase? Você tem que basicamente ir reduzindo o orçamento e reprogramar as suas campanhas baseado no que mais performou. Então, aqui é uma fase onde você desativa muito a campanha, desativa muito o conjunto, reduz bem o orçamento para poder você retornar aquela faixa de orçamento da escala aqui, ó, da fase verde, que estava dando um lucro bom, né? E você fica um pouco longe desse teto máximo de escala aqui. Então você tem que reprogramar, você tem que voltar um pouquinho atrás, tá? Então foi exatamente isso que aconteceu. No dia 23, foi basicamente o dia onde eu fiz essa análise e reprogramei, onde eu reduzi esse orçamento, eu reduzi a velocidade. Então, mesmo assim, ele não performou tão bem, né? Eu fiz o primeiro movimento. Só que no dia 24, olha o que acontece aqui, ó, de um dia para o outro, tá? No dia 24, eu investi não 4 mil e pouco, eu investi 1.388, só que meu ROAS ele já saiu de 1.1 para 5.84. Cara, então o que você fez aqui, cara? O que você fez aqui para já dar uma retomada? Eu fiz exatamente isso aqui. Eu analisei todas essas informações, eu tracei um plano de ação com as melhores estruturas e setei ali uma estratégia para que o meu orçamento ficasse dentro de uma faixa ali de R$ 1.000 a R$ 2.000, tá? Então, só que com os melhores criativos, com ajustes, com estruturas de campanha já validada, setando um orçamento para iniciar o dia bem, porque a parte da manhã estava vendendo, né? No dia era ali dia 24, então foi exatamente isso que eu fiz, tá? E aí a gente chega no momento que é a fase amarela, é a fase de manutenção. E essa fase aqui, cara, é uma das melhores fases, porque o objetivo dela é pôr lenha na fogueira, tá? O que é a fogueira? A fogueira é algo que está queimando ali constante, né? É o fogo, só que para ela continuar queimando, ela precisa de um combustível. O combustível aqui é a lenha, tá? Então a gente precisa colocar combustível para algo continuar funcionando, beleza? É esse conceito. E qual que é o objetivo aqui dessa fase amarela? É manter o gasto de anúncio diário em uma faixa que a oferta opera de 1.5 a 2 de ROAS. Heitor, pode ser mais, pode ser menos, pode ser 1.4, pode ser 2,5. Beleza, pode, mas é mais ou menos nessa fase aqui. Então, o nosso objetivo é manter a roda girando somente com as estruturas validadas, numa faixa de orçamento em que o ROAS fica de 1.5 a 2, aumentando o orçamento nos melhores dias, tá? Reduzindo nos piores. Tá? Isso aqui é importante. E da onde que a gente tirou isso? Da análise do dia anterior, tá? Da análise da fase anterior, melhor dizendo, ok? Então a gente faz esse aumento de orçamento e reduzindo os piores. A gente começa a lateralizar criativos, então a gente começa a produzir novos criativos para que a gente mantenha essa roda girando, né? A gente precisa estar colocando novos criativos ali para teste, para que essa roda continue girando. A gente começa a fazer ajustes mais pontuais, ajustes mais finos, mais detalhados, né? Troca uma palavra, troca uma frase, aumenta um pouquinho o orçamento, faz um pouquinho aqui de
de escala, a gente ajusta um pouquinho o order bump, faz algum teste ali de página, então a gente começa a mexer mais em parafusos pontuais, tá? E é onde a gente tem ali menos ansiedade, mais constância, onde a oferta ela tende a performar de forma mais linear, tá? E é onde a gente muitas vezes começa a criar novas ofertas, porque se essa oferta aqui ela tá mais constante, concorda comigo que você não vai precisar mexer muito nela? Concorda comigo que você vai ter mais tempo livre para fazer novas ofertas? Ok? Então é isso. Então por que essa fase aqui é lenha na fogueira? Porque a gente vai estar produzindo novos criativos e esses novos criativos ele vai voltar para essa fase aqui, ó, de teste de criativo. Então isso aqui, ó, ele vai se retroalimentando, é como se fosse uma roda girando. A sua oferta ela está na manutenção ali com as estruturas validadas, com os criativos funcionando, com tudo rodando, tá? Pode sim ter uma oscilação um dia, pode sim ter uma oscilação no outro dia, mas na constância, no acumulado, ela tá bem positiva, ela está com uma faixa de orçamento bom, só que você está colocando aqui sempre mais combustível, sempre mais criativos entrando na fase de teste, e aí é que o teto da oferta ele pode mudar. Por quê? Às vezes você fez ali um criativo, ele performou bem, você chegou na fase de manutenção, só que você fez uma nova leva de criativo, aí você testou, não deu tão bom, né? Aí você fez uma nova leva de criativos, pô, você testou, apareceu criativos ali, novos criativos campeões, aí você foi para a escala, funcionou muito bem, você conseguiu escalar esses novos criativos, já usando as estruturas validadas, e aí você chegou num novo teto de oferta, isso pode acontecer também, tá? Isso a gente chama ali das variâncias da oferta, mas esses 5 cenários aqui, cara, é exatamente assim que funciona, então vamos lá, quando a gente chegou no dia 25, olha o que aconteceu aqui, ó. Dia 25, eu já investi 1.500, mas o meu ROAS ele retornou. Então ele retornou para 1,75, a gente bateu aqui 1.151 de lucro, tá? Quando chegou no dia 26, que foi o dia de ontem, exatamente ontem, a gente investiu R$2.000 e a gente continuou com lucro de 1,172, ROAS de 1,56. Ele teve a variância, ok, eu investi um pouquinho mais também, ok, mas ele ainda me deu um lucro ali de R$1.200. E hoje, no dia 27, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele está aqui performando. Olha só o gasto em anúncio, 1.148, ROAS de 1,91. R$1.000 de lucro e são praticamente às 5 horas da tarde, tá? Então, o que aconteceu nesses últimos 3 dias aqui, ó? Vamos pegar dia 25 a dia 27. Olha só o meu ROAS médio, ó, 1,70. ROAS médio de 1,70 nos últimos 3 dias. Então, o que isso significa? Se eu pegar ali 4.800, ainda não terminou o dia de hoje, né, dividir por 3, significa que eu estou investindo ali 1.600 por dia. Se eu finalizar o dia de hoje, vai basicamente chegar ali nos R$2.000, tá? Então, o que é esses R$2.000? É a faixa de orçamento que o ROAS fica aqui dentro da escala. Então, se eu puxar no dia 21, olha aqui o dia 21, ó. O dia 21 foi quando eu investi 4.600, beleza? Mas olha o dia 20, ó. O dia 20 foi quando eu investi 1.000 e pouco, ó. 2.200 e o ROAS estava positivo. Então, eu tô na faixa, eu tô na fase de manutenção, só que mantendo a faixa de orçamento da escala e não atingir, e um pouco distante ali do teto da oferta, tá? Então, é exatamente nessa fase aqui que eu estou. Então, já estou produzindo novos criativos, já vou subir esses novos criativos para cá, para poder voltar para a escala ainda mais agressiva, né? Não significa que a fase de manutenção você não vai ter lucro, você não vai estar escalando. Eu estou escalando ali, eu estou tendo lucro, tá? Só que eu não estou chegando ali numa escala máxima, fazendo um teto de oferta, mexendo em muitas campanhas, fazendo maluquice, fazendo loucura, né? Eu estou menos ansiedade, mais constância. E eu coloquei essa tabela aqui justamente para ilustrar isso que eu estou falando, fica mais visual para você, olha só. Aqui é do dia 17 ao dia 27, eu tirei esse print aqui um pouquinho antes, tá? E aqui você consegue ver, cara, de fato, visual, exatamente as fases, tá? Dia 17 e dia 18, tá marcado aqui com vermelho, que é a fase de teste de criativo. Então, o que aconteceu? Investimento aqui, ó, 500 e 593, ROAS de 1,76, 1,84. De 390 a 500 de lucro. Dia 19, 20 e 21, quadrado verde, entramos na fase de escala. Então, investimos 1.100, 1.256 e 4.600, ROAS alto, ROAS deu uma baixada em relação à fase anterior, ROAS reduziu, mas olha o lucro, 734, dobrei o lucro de novo, tá? Então aqui foi a fase da escala, esse quadrado laranja aqui já foi a fase onde eu estava
no dia 22, exatamente no dia 22, foi a fase onde eu atingi o teto de oferta, que eu investi 6.500, ROAS foi para 1,29 e 1,9. No sábado tem a transição aqui, ó, do teto de oferta para a fase de análise de padrões, que é a fase roxa. Então eu reduzi 2 mil de orçamento, só que o ROAS ele ficou bem baixo, deu 491 só de lucro. Né? No domingo, dia 24, eu ainda estava na fase de análise, só que eu já reduzi bastante o orçamento. Então eu reduzi basicamente aqui 3 mil de orçamento. O ROAS ele aumentou em relação ao dia anterior e já voltou me dando lucro. E no dia 25, 26 e 27, eu basicamente entrei na fase de manutenção, onde o meu investimento aqui está de 1.500, 2.100 e R$ 1.000, onde eu já retomei aqui o meu ROAS e retomei aqui um lucro bem saudável, tá? Então foi exatamente isso, é exatamente assim que funciona, tá? Pode ter oscilações diárias, pode ter, mas entenda as fases, entenda os conceitos, entenda o objetivo de cada fase. Eu espero que você tenha aprendido isso nesse vídeo, tá? É o objetivo principal dele, você entender essas fases para você saber exatamente o que você está fazendo e o objetivo de cada fase, tá? Então, ó, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar. E me manda uma mensagem lá no Instagram. Vamos para cima, é só fazer. Se você curtiu esse vídeo, cara, comenta aqui, se inscreve no canal, fala aí o que você achou, o que você mais aprendeu. Foi um formato de vídeo diferente, né? Bacana, gostei de produzir também. É um pouquinho mais trabalhoso, mas é isso, vamos para cima e aqui realmente mostrando para vocês como as coisas funcionam, né? Esse é o objetivo. Então se inscreve no canal, segue lá o Instagram e é só fazer, vamos para cima.